Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite, Deus abençoe. Vamos orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, adoramos e bendizemos pela tua obra, Senhor, que é maravilhosa. Que obra tremenda. Nós, ó Deus, te admiramos. A tua grandeza, em todos os sentidos, é inalcançável. E assim, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, os nossos corações. E, ó Senhor Deus, diante da Tua palavra, que é de uma profundidade tremenda, pedimos que o Espírito Santo nos conduza ensinando, trazendo luz ao nosso coração, pois ela é grandiosa demais, é maravilhosa. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para alcançar o entendimento, a clareza, a luz dela, porque ela alumia a nossa forma de viver aqui na terra. Assim, Senhor, nós pedimos que o sangue de Jesus seja aplicado sobre nossas vidas, purificando, ó Senhor Deus, as nossas mentes, os nossos corações, limpando-nos, ó Deus, de toda iniquidade, em nome de Jesus. E, ó Senhor Deus, que também este sangue faça separação entre a Igreja Evangélica Jesus Cristo Reina e toda ação diabólica em nome de Jesus. Exigimos total liberação dos meios de comunicação e também das nossas casas para receber essa palavra. Peço que o Senhor prepare cada coração, ó Senhor Deus, para receber a semente que é tremenda, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, te adoramos, abençoa-nos com a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, bem-vindos todos, né? A paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje nós estamos iniciando a terceira lição do discipulado, 3 de 10, né? São 10 lições. Estamos na terceira e esta é a primeira ministração da terceira aula. Nós vamos, então, hoje meditar no Evangelho de Mateus e tratar do assunto como orar. Certamente, como orar, tudo nós não vamos aprender aqui hoje. Mas a gente vai se preocupar em dar algumas direções, né, para que possamos segui-las, que elas são, vamos dizer assim, um princípio básico da palavra de Deus. Então, nós vamos para o texto. Ele se encontra em Mateus 6, versos 1 a 18. Vou fazer a leitura. E então os irmãos podem acompanhar. Então, aqui trata-se, no meio do sermão que Jesus proferiu, pois o sermão ele é mencionado no capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha. E ele disse assim: guardai-vos de fazer a esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto,
te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecerdes aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Então, quando, a partir do verso 1, diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Então, assim, a gente deve, assim, prestar realmente muita atenção no que a palavra do Senhor nos ensina, para que a gente siga a palavra. Quando a gente não segue a palavra, nós vamos ter dificuldades, né? E a palavra aqui, ele vai dar, em relação às esmolas, à oração e ao jejum, orientações, e as orientações são as mesmas. Se você fizer isso, faz em oculto. A gente pode tratar das coisas e tal, mas o que precisa ficar guardado no nosso coração, e isto, vamos dizer assim, se você quiser que a sua oração efetivamente, né, possa ter um fruto, um resultado, como diz aqui, galardão, para que haja o galardão que é do céu, é necessário que nós façamos a oração não para os homens. Entende isso? Aqui o problema é a motivação. Por que esse povo estava sendo, na verdade, repreendido? Ensinando, naturalmente. Jesus, ele sempre tem esse cuidado de ensinar. Mas o ensino aqui era porque eles faziam as orações deles com o propósito de serem vistos, de que os homens, vamos dizer assim, tivessem eles em grande estima. Eu não vou falar aplaudidos, mas vamos falar que, não, este homem é um homem de oração. Essa mulher, olha, como ora. Olha, estava ali no mercado e ela orava, estava na sinagoga, ela orava, estava na esquina da rua tal e ela estava lá orando. É uma mulher de Deus. Não receberá nada do que está falando. Ou seja, o Senhor está dizendo, aquilo que você está orando não será ouvido, não terá sua recompensa, porque você está fazendo a oração não para Deus, mas você está fazendo oração para os homens, para ser glorificado por eles, ou seja, para ser aplaudido. Então, o objetivo é esse, é a motivação. A quem eu estou orando, como é que está o meu coração. Então, continuando, verso 2, quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas,
nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mesma situação. Deu esmola, quer recompensa. Não vai ter recompensa nenhuma. Já recebeu ali, olha, nossa, deu esmola, olha só, que pessoa bondosa. Já recebeu dos homens o aplauso. De Deus não vai receber nada. É isso que o Senhor estava dizendo. Então, se você quer orar e a sua oração tem o propósito de se mostrar para os homens, esqueça que essa oração não vai ter qualquer fruto. Compensação alguma vai ter essa oração. Não vai. Então, é pura perda de tempo. Né? Então, verso 3, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Na verdade, vamos dizer assim, ser bem objetivos, dá em sigilo, deixa entre você e a pessoa. Né? É isso que a palavra está dizendo. Não é segredo absoluto, acabou. Né? Verso 4, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai, que vê em secreto, te recompense publicamente. Certamente, esse publicamente, a gente não sabe dizer exatamente quando vai ser, mas público fala-se da terra. Né? Se fosse no céu, era um anjo. Então, publicamente, ele está falando que nós seremos, né? Deus, de alguma forma, vai fazer com que você seja recompensado publicamente. Né? E quando orares, não sejas como os hipócritas. Hipócrita, amados, é aquele que quer mostrar o que não é. Esse é o hipócrita. Eu quero ser reconhecido pelas pessoas, etc. Então, ele procura mostrar, né, seja através das orações, seja através de jejum, seja através de orações. O objetivo dele é ser reconhecido pelas pessoas. Então, um sério problema de autoestima, né? Quer ser reconhecido, quer ser elogiado pelas pessoas. Então, isto não tem resultado algum. É oração sem função nenhuma. Né? Apenas as pessoas vão considerar, olha como é seguidor do Senhor, esse é um verdadeiro servo. Não, o Senhor deixa claro que não é. Verso 5, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois têm grande prazer, né? Se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, sua recompensa. Então, novamente, a questão é intenção do coração. Jesus orou em público. Jesus orou no monte. Não é a questão do orar. Jesus certamente deve ter orado na sinagoga. Mas não é a questão, é proibido orar na igreja. Não, não é proibido. Lá é que se fazem as orações. Agora, a questão é a intenção. Entenda, qual que é a motivação da pessoa para orar? Eu quero orar bonito, eu vou pensar, vou orar bonito para ser... olha como ora, olha só, que impressionante. Pronto, já recebeu o que tinha que receber. Essa era a recompensa. A oração em si não tem resposta alguma. E aqui, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Então, a instrução, o que acontece? Para que vocês saibam, né, as casas em Israel, como vocês podem observar na história daquela dupla, né, que levou o paralítico, não tinha por onde entrar, e desceu pelo teto. Então, as
casas, elas tinham a condição de você andar em cima. Provavelmente uma clarabóia, seja lá o que tinha. O fato é que tinha um jeito deles descerem, mas eles estavam em cima da casa. E se fosse telha, meus queridos, tinha descido, né, com tudo para baixo. Então não era telha. Então vamos pensar que era como de fato é. O topo da casa é perfeitamente, né, o teto dessa casa, pode-se andar perfeitamente em cima dele. E, normalmente, os judeus têm tipo de uma casinha em cima desse teto, que era onde eles oravam. Né? A pessoa entrava lá, fechava a porta e orava. Então, não é no quarto. A questão toda está se referindo a quê? A ser em secreto a oração, a tua oração. Oração diante de Deus, né? Para você ser atendido na tua petição, é você escondidinho, orando ao Senhor, e o Senhor vai te dar a vitória. Esse é o conselho de Jesus. Se não seguir esse conselho, não tem como ser atendido, amados, porque a palavra de Deus, ela trata de princípios. E não tem, você fugiu do princípio que está na palavra, você não vai ser atendido. Então, isso é princípio. A oração é assunto para muitas horas. Então, nós estamos aqui pegando como Jesus orientou. Estas são bases. Então, o Senhor diz para que faça essa oração em oculto. E diz, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, como que o gentio pensava? As instruções que os gentios tinham, ou seja, direcionamento que eles tinham para orar era, você repete bastante vezes, quanto mais você repetir, aí você vai ser ouvido. Por isso que a maioria dos católicos repete para ser ouvido. Então, isso não tem fundamento nenhum. Então, Jesus está aqui cortando isso também. Ele cortou ficar orando para se mostrar, dando esmola para se mostrar, jejuando para se mostrar. Perda de tempo. É coisa, é obra que não vai ter resultado algum. E aí, ele dá a orientação de como orar. Né? Então, portanto, diz assim, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, aqui não é especificamente uma oração, é um modelo de orar. Né? Então, por exemplo, com relação a este primeiro verso, nós podemos dizer que a oração seria assim, Pai, faz com que eu, né, cada vez mais tenha temor do teu nome, reverencie o teu nome, honre o teu nome com o meu coração, que a minha vida, né, honre ao Senhor. Então, tudo isto, vamos dizer assim, está embutido no que ele diz. Orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome do Senhor é santo, não tem nem como pensar outra coisa. Então, aonde o nome do Senhor precisa ser santificado? É no meu coração, no seu coração. Então, eu busco a Deus para que Deus me dê a condição de quê? De honrá-lo. Eu estou orando para que eu reverencie, honre o nome do Senhor. Para que eu tenha temor de mencionar o nome do Senhor. Então, por vezes, as pessoas têm essa coisa de falar o nome do Senhor de qualquer jeito. Então, o nome do Senhor não é para ser falado em vão. Os escribas, né, eles, quando era para falar o nome, quando era para escrever o nome de Deus, eles trocavam de caneta, ou seja, né, o que eles estavam usando para uma caneta de ouro, ou para uma pena que fosse de ouro, porque provavelmente não tinha caneta naquele tempo, era pena, né? De ouro. Quando fosse para escrever o nome, de tão
tementes que eles eram do nome do Senhor. Então, o Senhor me dá essa compreensão, né? Para não falar o nome do Senhor Deus em vão, para que eu possa honrar o teu nome, para que eu possa ser uma pessoa que efetivamente tem um posicionamento de ser reconhecido como aquele que tem reverência ao teu nome, como aquilo que se refere ao que vem do Senhor, eu temo e respeite. Então, isto é o que representa este verso 9. Venha o teu reino. Então, venha o teu reino significa que você está pedindo para que o reino de Deus seja estabelecido, firmado, que ele cresça na terra. O reino de Deus, ele é a igreja dele. Ele reina sobre a igreja. Deus domina sobre tudo, mas aqui ele está dizendo, ao dominar, conduzir a pessoa, né? Então, que o reino dele venha, que o reino dele cresça, que o reino dele também se refere à segunda vinda de Jesus, quando Jesus vai reinar sobre a nova terra. Então, se representa estas coisas, né? O teu reino, o reino do Senhor. O reino é quando o Senhor domina, conduz, através do seu Santo Espírito, através do Evangelho. Então, é isto que ele está dizendo, olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Na verdade, a vontade do Senhor no céu, ela é feita. Mas o que aqui se refere é fazer a vontade do Senhor como ela é feita no reino celestial, né? No céu. E qual é essa vontade? A vontade é a palavra dele, o Evangelho, né? Seja feita a tua vontade. Onde está expressa a vontade de Deus? A vontade de Deus está expressa na sua palavra, no Evangelho. Então, qual é a vontade dele? Está ali, né? Parte dela, ele falou aqui, quando você ora, ora assim. Quando você entrega esmola, é desse jeito. Quando você faz jejum, faz desse outro jeito. Então, são orientações que Jesus trouxe da parte do Pai para que sejam obedecidas, né? Então, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, sejamos obedientes, como a obediência é praticada no céu. Então, o praticar o quê? Praticar o Evangelho. Agora, de que jeito? Da mesma forma que é lá em cima. Não que lá em cima eles pratiquem o Evangelho, mas a obediência a Deus no céu é perfeita. Então, o Senhor quer que a sua vontade aqui na terra seja feita de forma perfeita. A vontade dele é essa. Então, quando eu estou orando aqui, eu estou pedindo a Deus, né, que ele possa vir a mim, né, e faça a sua vontade, né, que eu cumpra a sua vontade. Mas isto não só para mim, mas também para toda a nação, para, né, toda a igreja. A oração ele tem esse propósito, ela não é limitada apenas a mim. Eu estou pedindo, mas eu posso pedir por mim, eu posso pedir pela igreja, eu posso pedir pela igreja na face da terra, eu posso pedir que seja feita sobre as nações. É isso que o Senhor está querendo que eu faça. E que eu obedeça essa palavra. Então, a obediência à palavra é aqui que eu quero que você guarde bem isso. Veja só. Diz, portanto, desculpe, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, o que está sendo feito aqui? Um pedido. Ou seja, a vontade do Senhor não será feita só pelo nosso esforço. Esquece isso.
É impossível. Então, a pessoa vai diante de Deus pedir ajuda para ele e para que isso aconteça também, né, na família, na nação, na igreja. É um pedido. Do contrário, você não vai conseguir. Então, para se fazer a vontade de Deus, é necessário pedir para Ele, para que a gente possa alcançar isso. Então, nós acharmos que vamos conseguir sem falar com Ele, ou vamos obedecer, né, só simplesmente sabendo com o nosso esforço, não consegue, você não resiste às astutas ciladas do inimigo. Não dá. Então, o Senhor ele está orientando aqui. Então, eu até quero dar uma paradinha aqui e dizer o seguinte. Nós sabemos o que é para fazer. Aqui, a maioria de vocês já tem um certo tempo no Evangelho. Mas esta ministração deveria ser destinada àqueles que estão começando. Mas, de qualquer forma, ela é para todos nós. O fato é que, eu sabendo que eu preciso orar e não faço isso, eu vou ser atingido. Porque eu sei, não faço, e eu vou apanhar por isso. Então, às vezes, você vê situações de pessoas que não conseguem, né, caminhar no Evangelho. Queridos, não oram. E nós vamos ver isso. Se não for aqui, eu, de qualquer forma, vou falar sobre isso. Então, eu preciso de Deus para tudo. Eu preciso tanto de Deus como de respirar. Se eu não respirar, eu morro. Eu preciso de Deus para viver uma vida abençoada. A vida abundante, sem oração, não existe. Então, é tão importante que a gente ore. Nós fomos avisados, né? No início, bem, se não foi no início, foi lá, eu não me lembro, talvez em março, de que neste ano nós precisaríamos orar muito mais do que orava antes. Por que é que Deus disse isso? Porque existe uma guerra. Agora eu vou para a guerra, eu não me protejo, eu não faço oração, não me revisto, nada. Amados, vai ser machucado, não tem como. E temos falado isso constantemente, tem gente machucada na igreja. Por quê? Porque sabe e não faz. É ministrado e não faz. Então, a oração, Jesus parou. Veja bem, é o sermão dentro da montanha. É aquilo que ele quer que seja obedecido. O Pai Nosso foi feito a oração modelo para que eu faça ela todos os dias. Eu vou te mostrar que é todos os dias. Mas então, vamos lá. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, significa, se eu não oro, então onde fica o hoje? Eu fico sem o pão, né? E, às vezes, a pessoa pensa que o pão é só comida. Não é, não. O pão é aquilo que nos alimenta. Então, tudo aquilo de que nós precisamos para nos alimentar é através da oração. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Ora, se dá-nos hoje, hoje eu oro, amanhã eu oro, depois eu oro. Depois... É o dia que você está pedindo pão, é hoje. Então, é uma oração diária. Jesus ensinou a orar todos os dias.
Então, se a pessoa não ora, amados, não tem como. E vou lhes mostrar, vocês vão ver. Vamos para o nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem, aos nossos devedores ou a quem nos ofendeu, depende da Bíblia, na tradução. Então, vamos lá. O perdão é uma prática da vida daqueles que andam no caminho do Senhor. É certo que tanto nós quanto a pessoa, ela deve pedir perdão. E eu devo pedir perdão. Né? Mas se eu pecar 70 vezes 7 e pedir perdão, ainda assim a pessoa deve me perdoar. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Ora, se a pessoa não me pedir perdão, mesmo assim eu vou tratar com respeito. Mas, né, eu tenho que perdoar no meu coração. Jesus perdoou e não pecou. Então, perdoar é prática de vida do crente. Não perdoa. Se eu não perdoo a pessoa, não sou perdoado. É uma questão de justiça. Eu não libero perdão para fulano. Bem, então você também não vai ser perdoado. Você fica com os seus pecados e você vai apanhar por eles. E a pessoa apanha porque não pediu perdão. Então, precisa perdoar. Existe diferença em perdoar e abençoar. Abençoar, eu abençoo quem eu entendo que eu devo fazer. Agora, perdoar, eu devo perdoar a todos, né? Mesmo que a pessoa não me peça. Por quê? Porque eu quero que os meus pecados sejam perdoados. Para que Deus seja benevolente comigo. Para que as minhas bênçãos não sejam impedidas. Então, esse é o caminho. Então, ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A quem nos deve, a quem nos ofendeu. E aqui, então, diz, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Não vou ler o restante do verso, vamos tratar primeiro disto. Então, qual é a palavra? E não nos induzas à tentação. Que tentação ele está falando? Ele não está falando de você ser tentado para pecar. Não é isso. Ele está falando aqui da tentação de provação. Jesus falou isso lá no monte. Ele disse, olha, a carne é fraca, né? Precisa orar para que, né, vocês possam caminhar em vitória. Então, o que acontece? Aí eu não oro. Amados, se eu não orar, o que é que a palavra está deixando claro que vai acontecer comigo? Eu vou cair em aflições. Eu vou me machucar. Porque o Senhor disse, eu preciso orar. Você precisa orar. Você precisa buscar a minha face. Mas a pessoa não faz. Jesus disse, olha, faça isso, para você não cair em tentação. E aí, está aqui a oração modelo. Olha, você precisa fazer, essa oração é diária. Na verdade, essa oração deveria ser feita em família. O pão é para a família. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Se eu não oro, não vou ser livrado do mal. O mal vai me pegar. Por quê? Porque eu não oro. Então, nós estamos orando aqui para pedir o livramento de Deus. E aí ele responde no final, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja,
O Senhor tem o poder de me livrar desse mal. O reino é teu. Tudo está debaixo do teu controle, do teu domínio. Então, o inimigo não vai me tocar se eu orar, pedir a Deus. Ok. Aqui eu quero gastar um pouco mais de tempo. Gostaria que os irmãos prestassem atenção. Eu sei que vocês estão observando, mas eu já falei algumas coisas e assim, acabo ouvindo a prática diferente. Então, eu vou orientar de novo. Olha só. A palavra de Deus diz que nós não podemos repreender o diabo. Então, o diabo, a instrução que a palavra nos dá diz sobre Moisés, que Moisés não repreendeu ao diabo, mas ele, que tinha autoridade, disse: o Senhor te repreenda. Então, se você se levantar contra o maligno, você vai ter problemas, porque isso não é bíblico. Então, vai acabar se machucando. Tem gente que fala, eu piso na cabeça do diabo. Não pisa. Como é que o diabo foge de você? A Bíblia também instrui. Com a tua santidade, com a tua obediência, você vai viver em santidade, ele vai fugir de você. Porque ele vai falar, eu não vou ficar perdendo tempo com esse cara, porque esse cara é apegado em Deus mesmo, ele não muda. Eu já tentei e não deu certo. Então, ele vai fugir da gente. Demônios, sim. Tem um demônio na pessoa e tal. Esse eu posso repreender e mandar embora. Mas o Senhor especificamente fala sobre isso. Outra coisa. A oração, ela é feita a Deus e no final dela é em nome de Jesus. É assim que a palavra ensina. Então, eu oro ao Pai, né, para que, né, no nome de Jesus, que é o nome a quem Deus não deixa de dar atenção, né, para que ele me atenda. Na prática, o que vai acontecer? Jesus vai ouvir a oração e ele mesmo vai fazer o que você pediu ao Pai, para que o Pai seja glorificado. Então, o Pai vai ser glorificado através do quê? Do meu agradecimento, das minhas ações de graças, porque foi atendido na minha oração. Mas a oração que eu faço é a Deus Pai, em nome de Jesus. Posso pedir, sim, ao Espírito Santo para me ajudar, porque ele é meu ajudador, é consolador, né? Mas é em nome do Pai, é em nome de Jesus. É como Jesus ensinou. Então, este é o ensino. Não adianta eu fazer de forma diferente, porque a palavra ensina assim. Então, eu estou repetindo novamente. Ora ao Pai e, terminando a oração, né, diz, em nome do Senhor Jesus. Então, Deus, o Pai, vai dar atenção, porque é feita no nome do Filho dele. E Jesus vai tomar as providências para que você receba a tua vitória, né? Para que, no final, você adore a Deus, porque Deus te atendeu. Então, essas coisas são básicas. A outra coisa é com relação a cair por terra. Irmãos, não tem base bíblica, e eu digo para você o seguinte, quer desfazer alguma coisa, se torne em nada. Que essa obra do maligno seja desfeita em nome de Jesus. Não caia por terra nada. Então, seja desfeita em nome de Jesus. Pelo poder do nome do Senhor Jesus, seja tornada em nada. Então, estas orientações, eu estou repetindo, peço que os irmãos observem, porque é palavra. Quando nós andamos dentro da palavra, a vitória é certa. Então, quem é que tem o poder? É o Senhor, é Deus.
Então, ele vai ter o poder para repreender as trevas, para não nos tocar, para não nos levar a praticar, né, a ir para uma aflição, né, e a gente passar maus bocados, como tem alguns irmãos passando. Mas, assim, nós desejamos ardentemente que a igreja seja abençoada, né? Eu quero ver todo mundo bem. Mas se a pessoa não pratica a palavra, eu não praticar por ela. Então, a oração é fundamental na vida do cristão, né? É necessária a prática que está aqui mostrando, que essa prática da oração deve ser feita diariamente, né? Então, depois volta para o perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, se eu perdoar, nosso Pai vai nos perdoar. Se eu não perdoar, não serei perdoado. E por que é importante que eu seja perdoado? Para que a bênção do Senhor esteja sobre a minha vida. Por quê? Se eu ofendi a Deus e a minha ofensa permanece diante dele, eu não tenho dele a benevolência, eu tenho a ira de Deus. Então é necessário que Deus não tenha nada contra mim. E a forma de fazer isso é perdoar e liberar o perdão para as pessoas e também se sentir perdoado em nome de Jesus. Então, verso 5, se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, se nós perdoarmos, seremos perdoados. Verso 16, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Então, novamente, volta à situação. Quero que você entenda que ele aqui estava falando para judeus, né? Não que nós não tenhamos que seguir, temos que seguir, né? Mas havia uma hipocrisia enorme lá. Então, o Senhor diz, quando jejuardes, não vos mostrei. A pessoa tem aquela necessidade de mostrar, eu estou jejuando, olha como eu estou acabado, olha como eu sofro para fazer a vontade de Deus. Pronto, não vai receber nada. Então, quando jejuardes, não vos mostrei contristados, como os hipócritas, que desfiguram o rosto. Olha só até onde ia a situação desse povo. Se desfiguravam, né? Para mostrar uma aparência de sofrimento para serem reconhecidos. Misericórdia, né? Então, desfiguravam o rosto para que aos homens pareça que jejum. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto. Por quê? Porque era a forma deles viverem todos os dias. Eles lavavam o rosto, eles se ungiam, né? E é muito bom que a gente se unja, né? Para proteção. Então, ele tinha que ter aquela prática de ser igual a todos os outros dias, estar com a mesma aparência, mesmo sorriso, a mesma disposição, independente de que se tivesse doendo o estômago ou não. Não precisava se desfigurar. Olha, eu estou fazendo isso, nossa, que grande, né? Então, todo o trabalho é fadado ao fracasso, a nada. Então, verso 18, no último verso, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então, algo que a gente nem precisava falar, mas quantas vezes Deus se coloca como Pai neste pequeno texto, dizendo assim, o Pai é aquele que supre o filho para ele não passar mal, para ele ter o que comer, para ele estar bem.
Então, ele supre o filho em todas as situações. Então, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu pai. Então, o filho jejua. O pai dele vê. O pai dele vai dar atenção. Não tem como. Se ele está jejuando, a quem? Ao pai. Então, amados, orar é fundamental e tudo que fizermos ao Senhor tenha como propósito servir ao Senhor. Não há necessidade de ninguém saber. Ah, então não vou orar na igreja? Claro que vai. Orar na igreja é normal, mas a oração que vai ser feita é a Deus. Quem pode nos dar alguma coisa é Deus, não o homem. Você pode receber qualquer... Né? Quem é que pode te abençoar a não ser Deus? Ninguém. Só Deus pode te abençoar. Então tem aquele texto, toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Vem novamente do Pai das luzes. Pai como nosso, não deixa o filho na miséria. Entenda isso. Se situações existem, razões também existem. Então, o Pai nosso é todo-poderoso. Ele é amor e misericórdia e graça. Queridos, o que nós precisamos é obediência. É praticar o que aprendemos. Se nós praticarmos o que aprendermos, certamente você vai ser abençoado. O nosso Pai, que não é como nós, ele diz isso em outro lugar, né? Vós sendo maus, se o filho pedir um peixe, tu não vai dar uma cobra, e tu é mau. Imagina eu. Ele está dizendo, olha só, confia na minha bondade, no meu amor. A minha intenção é fazer o melhor para você. Você quer mal, atende o filho. Imagina eu se eu não vou atender o filho. Entendeu, amados? Como é que Deus não vai nos atender? Misericórdia. Agora, nós vamos orar a Ele, orar de todo o coração, obedecer como ensina a palavra, pedir ao Pai em nome de Jesus, essas coisas. Se nós fizermos diferente, então, aí é por nossa conta, né? Se nós orarmos e vamos orar para os homens ver, então do Senhor não recebemos nada. Essa é a razão que ele está falando, a motivação, né? O que Jesus mencionou e frisou diversas vezes é esmola, jejum e oração. Para ser visto, você não vai receber nada. Mas entenda, o teu pai não é mau como você. Se você atende o teu filho, imagina eu. Isso você precisa deixar com você. Se você atende o seu filho e você não é nenhuma perfeição, como eu também não sou, mas atendo os meus filhos, quanto mais o Pai Celestial, que é bom, não atenderá a nossa oração. Então, oração, como já dissemos, caminho aberto por Jesus. Isso é uma preciosidade. Poder ir diante do Criador de todas as coisas e ser chamado de filho e ir perante o Pai. É uma coisa de família, irmãos. A oração é uma coisa de família. Eu, filho, vou falar com o papai, porque eu estou precisando disso. Não, mas se ele sabe, por que eu preciso orar? Porque eu preciso pedir, preciso reconhecer. Então, é família. Nós somos a família de Deus. Deus é nosso Pai. Nós somos os filhos.
Então, como família, vamos perante o pai. Papai, eu preciso disso, estou precisando daquilo. Que efetivamente esteja precisando, né? Seja algo que aí nós já teríamos que entrar em Tiago e falar sobre, né, pedis e não recebeis, porque pedis para vossos deleites, aí já é outra história. Mas aquele que tem, né, que precisa de alguma coisa que efetivamente é boa, pode ter certeza, o papai não vai negar, não. E isso também está escrito. Ele nos deu filho, não nos negará as outras coisas. Agora, deixar de orar, aí é problema. Então, eu deixar de orar, não pedir para me livrar do mal, o mal pode me alcançar. Jesus falou, olha, ora porque você precisa. Então, queridos, a igreja deve orar, pelo amor de Deus, tem que orar. Né? Seguir o que Jesus falou. Jesus falou que era para a gente se dar bem. Você não faz, não, assim, não tem como proteger alguém que não faz o que Deus... Ó, Deus atende a minha oração, mas se eu não peço nada, então não estou precisando de nada. Sou autossuficiente. Então, a pessoa, às vezes, apanha muito até começar a aprender a orar, a obedecer, né? Então, vamos seguir o que a palavra do Senhor nos ensina, para que a gente possa viver abençoado. Amém, queridos? Havendo perguntas, estamos prontos aqui. Se tiver condição de responder, farei com muito amor. Gostaria de fazer uma pergunta, bispo. Sim. Então, quando a gente ouve nas orações falar eu repreendo Satanás e seus demônios, está incorreto. Está contra a palavra. Os demônios, sim. E vocês podem observar que quando eu oro na sala pastoral, eu aplico o sangue de Jesus entre nós e toda a potestade demoníaca. Porque o sangue de Jesus eu posso usar. Mas eu não estou repreendendo a Satanás, eu estou me protegendo dele, né, das investidas com o quê? Com aquilo que é a minha real proteção, o sangue de Jesus. Agora, eu dizer, sai Satanás, vai embora, eu te... Não, isso aí não é, isso é antibíblico. Eu não separei aqui, mas podia ter separado, mas tem uma passagem que diz, né, e é no Novo Testamento, não é no Velho, não. Ele se refere a dar instrução a que nós tomemos cuidado com as autoridades. Então, ele dá como exemplo Moisés, que não repreendeu a Satanás. Ele diz, o Senhor te repreenda. Eu posso até ver agora, só um segundinho. Deixa eu ver aqui qual que é o verso. A forma de Satanás ir embora é nossa santidade. Judas 1:9. Então, vamos para Judas. Judas é grudado com Apocalipse. 1:9 diz: eu vou ler o verso 8, diz assim: e, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação,
e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia, estava numa disputa, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, não podemos fazer isso. Isso é uma questão, aqui fala dominação, aquilo que Deus estabeleceu, o domínio. Então, está falando sobre autoridades. Então, quando a pessoa quer se levantar contra uma autoridade, ela está incorrendo em erro. Então, na oração, a situação é a mesma, né? Então, ele diz, estava numa disputa, uma guerra, né? Disputando o quê? O diabo queria que o corpo de Moisés fosse sepultado e que o povo soubesse aonde ele foi sepultado. E Deus não queria isso. Então, por que Deus não queria isso? Porque senão o local aonde Moisés foi sepultado ia virar idolatria. Então, o Senhor ocultou o local aonde ele foi sepultado. Então, aqui, o anjo, qualquer anjo, não. Aqui diz o arcanjo Miguel. Esse assiste diante de Deus. Então, tem uma autoridade tremenda. Na discussão, né, deixar o corpo aonde o povo conhecesse ou não deixar, nessa discussão, quando Satanás insistiu, então o arcanjo disse: o Senhor te repreenda. Mas ele não repreendeu, não. Então, a gente precisa seguir a palavra. Respondi. Querem mais alguma pergunta? Estou à disposição. Ok. Parece que entenderam. Ô, bispo. Glória a Deus. Então, boa pergunta. Quanto a gente sabe responder, as perguntas são boas. Se não souber, é que compra. Ok, queridos. Graças a Deus sempre pela sua palavra, que faz o quê? Ilumina o nosso entendimento. Eu não sabia essas coisas também, né, quando comecei no Evangelho. Isso depende de muita leitura. Então, o objetivo aqui é que a igreja não se machuque, que, né, a gente ore pedindo a proteção do Senhor. Então, por que Jesus, então, nos ensinaria a pedir a proteção? Se eu posso repreender o maligno, se eu posso mandar ele embora, então eu mesmo faço, não preciso de Deus, mas ele está falando para a gente pedir para ele. Então, ele está em oculto, ele sabe o que está acontecendo em oculto. Então, ele vai fazer isso por nós. A questão, amados, é que a palavra de Deus é muito clara. Nós não somos bons e todos nós pecamos. É muito fácil o inimigo, né, poder nos acessar por causa do nosso pecado, né? Então, diz a palavra, né? Então, é sempre palavra. O que ela diz? Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Então, tem pecado, tem legalidade. Então, só o Senhor para nos defender. Então, tem que orar. A oração vai fazer também que você não peque. Que esse é o que Jesus diz para os seus discípulos, né? A oração vai fazer com que você escolha um caminho, né? Faça uma coisa que você fez pensando que saiu da sua cabeça. Não, foi de Deus. Deus te livrou. E também te livra pela ação dele. Porque ele é salvador, ele nos salva das situações também.
Amém, queridos? Como eu disse, não dá para esgotar assunto de oração num pequeno espaço de tempo assim, não tem como. É muita lenha. Mas isto são básicos, são coisas básicas que a gente precisa saber. Orar é dever de todo crente, perdoar é dever de todo crente, respeitar autoridades é dever de todo crente. E assim fazer o bem também. Amém, queridos? Então, mais uma vez, eu espero. Tem alguma pergunta? Ok. Alzenir. Mas a gente pode repreender os demônios, né? Os demônios que são autoridades, quer dizer, nós estamos acima. Então, nós podemos repreender. Agora, Satanás, não. Entendi. Demônios, já principados, a gente não deve fazer. Agora, demônios, tá numa pessoa, tal, expulsar, mandar embora, é direito nosso, né? Agora, como é que Satanás se afasta de nós? Santidade. Obediência à palavra, ele fugirá de vós. Não precisa mandar embora, ele vai fugir. É o que diz a palavra. Então, a gente tem que se prender na palavra. Eu não posso resolver o meu problema desobedecendo a palavra, não dá. Então, a palavra nos ensina a santidade que vai fazer com que o inimigo fuja de nós. Amém, queridos? Não havendo mais perguntas, vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, ó Pai, pela tua palavra, pelas tuas instruções. Senhor, que esta palavra seja guardada no coração dos meus irmãos e assim todos possam ser abençoados em nome do Senhor Jesus com ela, para que eles possam caminhar também eu, ó Senhor Deus, dentro dela. Por isso, Senhor, nós precisamos obedecer a ela. Obrigado, Senhor, pela oração, pelo caminho aberto, que custou tão caro para Jesus. Muito obrigado. Abençoa-nos, ó Deus, nesta noite, nos dá paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.